Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que o filme tem muita informação, tanto da história do filme da Barbie, da criação da boneca, quanto a história, mistura um pouco a história humana, fala sobre o sistema patriarcal, o feminismo muito extremista, fala sobre uma jornada iniciática da Barbie, mas também uma jornada do herói do Ken, traz um pouco de mitologia, porque faz algumas ligações com Pinóquio, então tem muita coisa no filme, o filme é muito rico, então se você for de coração aberto, com certeza você vai tirar muito proveito do filme. Além disso, tem toda a nostalgia, porque a minha geração, a 40 a mais aí que nasceram nos anos 80, a gente brincou muito de Barbie. Então a boneca teve também essa questão assim de trazer esse empoderamento do feminismo, que é um feminismo muito retratado nos anos 50 pela Simone de Beauvoir, pela Simone Weil, por mulheres que criaram o berço desse feminismo, né? Que foi um feminismo necessário. Isso eu acho muito importante dizer para vocês. Eu sempre repito aqui, a gente não pode negar a nossa história, mas eu acho que aquilo que foi vivido nos anos 50, 60, 70, não é a realidade do que nós mulheres estamos vivendo hoje nos anos 2000. E a gente precisa aprender a reconhecer isso, valorizar a nossa história, mas continuar construindo a nossa história. Então o filme começa com uma cena da Odisseia no espaço. Uma cena mostrando assim, um ambiente muito seco, triste, as meninas vestidas de cores tristes, brincando de casinha. Gente, até os anos 50, as meninas só ganhavam, não brincavam como os meninos, né? Não tinham a mesma liberdade que eles. Isso que a gente vê no parque hoje, das meninas correr, subir, brincar de escorregador, não era assim. E elas brincavam de casinha. Então elas ganhavam um bebê, ganhavam as panelinhas, o que o filme retratou. Mas resumidamente, eu achei a cena genial. Porque o que aconteceu naquele momento, quando a Barbie foi criada, é aquilo que ela colocou ali. A cena é muito dramática, mas é o que aconteceu. Houve uma ruptura na sociedade. Até então, as meninas eram educadas para ser mãe. E de repente, uma boneca, na forma adulta, proporciona às mulheres a ser o que ela quiser. Astronauta, bombeira, costureira, presidente, ganhar prêmio Nobel, profissões que naquela época era inimaginável para as mulheres. Então a primeira cena do filme traz uma parte da história da criação da boneca, porque a boneca foi criada e no final a criadora Ruth fala isso, eu criei a Barbie para minha filha, a Bárbara, porque ela não queria mais que a filha dela fosse educada para ser mãe, como ela foi. Ela queria que a filha dela fosse aquilo que ela quisesse ser. E aí, o que aconteceu? Quando a gente quebra um extremo, a boneca começa a contar ali a história, né? A boneca foi criada, ela quebrou um padrão que existia na sociedade daquela época. As meninas começaram a pensar que elas poderiam fazer outras coisas além de ser mães. Isso não foi um processo da noite pro dia. Quando a gente tem rupturas na sociedade, a ruptura, primeiro ela é negada, depois ela é aceita e depois ela é criticada porque ela teve erros. É o processo normal. O que foi que aconteceu com a boneca Barbie? Mas toda ruptura, a gente não sabe o que vai acontecer. Que nem você vai para um acampamento, você se prepara para tudo. Ela criou uma boneca para dar empoderamento para a filha dela e para as meninas, mas ela não sabia as consequências desse empoderamento. E o que aconteceu? Ela foi para um lado muito extremista. Ela trouxe um estereotipo de um corpo perfeito, uma boneca branca de olhos azuis, com uma cintura bem marcada, um quadril. A beleza da época. Quem era a beleza da época? Brigitte Bardot. Como era o corpo da Brigitte Bardot? Parecido com o da Barbie. Mary Moron. Como era o corpo dela? Parecido com o da Barbie. Então ela pegou o estereotipo daquela época e criou uma boneca. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, porque a Barbie fez muito sucesso, a gente foi observando e aprendendo que na realidade nós somos, a humanidade, ela é multicolorida e que existem mulheres de todas as cores, de todas as formas e que a boneca não poderia representar uma beleza única como essa e que isso poderia gerar as meninas distúrbio. Como foi que aconteceu com algumas mulheres que acabaram tentando ter aquela beleza da Barbie? A mesma coisa como a gente não pode jogar pedra na Simone de Beauvoir porque tem coisa que ela escreveu, que ela fez que hoje a gente vê que não é assim, a mesma coisa a gente não pode jogar pedra na Barbie, porque ela criou uma ruptura muito importante e por causa dessa ruptura a gente começou a questionar outras coisas, mesmo sobre a Barbie. Então foi um amadurecimento. E no filme ela mostra isso muito bem. Por quê? Porque quando a Barbie mostra o primeiro dia dela, é um dia perfeito. Gente, quem brincou de Barbie aqui? Conta pra mim nos comentários quem brincou de Barbie. Brincar de Barbie era um dia perfeito. A Barbie tinha o carro da Barbie, a casa da Barbie, a piscina da Barbie. A Barbie tinha tudo. Ela não tinha marido, ela tinha um namorado, um Ken. Eu não me interessava pelo Ken. Eu queria brincar de dirigir, de ter a minha casa. Tinha a Barbie grávida. Mas de modo geral, a Barbie ela trazia o poder da mulher para escolher a profissão que ela queria. Era isso que ela trazia. E ela era perfeita, tanto na beleza quanto no dia a dia dela. E o filme retrata isso muito bem. O que o filme mostra? Quando a Barbie, o pé dela fica reto e ela descobre que ela tem celulite quando ela vai conversar com a outra Barbie mais antiga que tá envelhecendo, e aí a Barbie mais antiga para na frente dela, assim, e aí ela olha o rosto da mulher que nem tinha
tantas rugas assim, e se assusta e fala, não quero ficar assim. Aí ela fala, então você tem que achar a criança que tá brincando contigo e que tá infeliz e ajudar essa criança pra você poder se redescobrir, voltar. Ela leva um susto, porque ela tinha criado um estereotipo na cabeça dela e no mundo dela, a própria Barbie, a boneca, que não era o real. E quando ela foi confrontada com a realidade, ela negou. Típico jornada do herói. Convido muito vocês a ler um livro que se chama A Jornada da Heroína, que é uma versão feminina da jornada do herói. Acontece alguma coisa, a pessoa é convidada para fazer a jornada, ela nega quando ela apresenta os dois sapatos, salto alto, ela não quer o sapato baixo, mas depois ela vai. Quando ela vai para a jornada dela, o Ken acaba indo junto com ela, por acaso, porque ela não convida ele. Eu me senti mal, porque eu falei, gente, o Ken era realmente isso, a gente deixava ele de lado, porque ele era um acessório, e ali ficou muito nítido nisso. E aí quando eles vêm pro mundo real, que ela vem tentar achar, eles são confrontados com um mundo onde é dual. A gente vive num mundo dual, e isso ela deixa muito claro. Um mundo entre tristeza, alegria, educação, má educação. Quando eles estão lá, decidem trocar de roupa, eles são enquadrados 2 vezes, e daí chega um momento que ela fala pro Ken assim, me deixa quieto um pouquinho, que eu preciso me conectar com a criança que eu vim procurar. Eu achei ela muito bonita, essa cena. Ela senta no ponto de ônibus e ela fica em silêncio, até me arrepia, e ela entra em contato com a essência dela, pra se conectar com a memória. Quando ela se conecta com a memória, ela sente a tristeza e a dor, e ela chora pela primeira vez. Só que quando ela volta nesse momento, que ela se conectou com a essência dela, com o sagrado feminino dela, ela começa a observar tudo em volta dela. E aí ela olha pro lado, e ela vê uma senhora do lado dela. E olha que linda a cena. Ela olha pra senhora e fala, a senhora é muito bonita. E a senhora ri e fala pra ela, eu sei. Gente, a gente começa com o filme mostrando uma estética, um padrão, uma regra. E a gente chega no meio dele, e a personagem principal, que é a boneca, entende que a beleza não é aquilo que tá por fora, mas é o que ela sente. E por que aquela senhora é bonita? Porque ela se sente bem, porque ela tá bem. Não importa que esse corpo envelheça, ela tá bem. Ela tá conectada com ela. Então ela tem certeza que ela é bonita, porque ela transmite, ela vibra essa beleza. E não importa quantas rugas ela tem, ela é bonita. Eu vi alguns vídeos de crítica aqui falando que o filme, né, quando elas estão lá quebrando as bonecas e tal, isso pode refletir a desconstrução da família, isso e aquilo. Gente, ser mãe é algo muito importante, mas a gente tem que querer ser mãe. Quantas pessoas eu encontro em grupo de terapia que sentem a rejeição da mãe porque a mãe ficou grávida e aí o pai falou, agora você fica em casa, porque eu consigo sustentar a casa e você fica cuidando da criança, mas a mãe na verdade queria seguir a carreira dela. Então, gente, eu acho que o filme deixa isso muito claro, assim. As mulheres, elas têm o dom de gerar a vida, mas elas têm que querer isso do coração e não imposto pela sociedade. E o Ken traz à tona uma discussão muito importante, que é a discussão da opressão e do extremismo. Porque quando o Ken volta e coloca pra ela o quanto ele sofreu por ser rejeitado, por ter só noite de meninas e não ter noite de meninos também, o quanto ele gosta dela e ela nunca deu bola pra ele, me doeu. Porque eu fiquei pensando quantas pessoas passou na minha vida que talvez eu tenha feito isso. E aí o Ken chama a Barbie de um nome de um personagem muito importante. E é uma sutileza. O Ken chama a Barbie de Jezebel, porque faz a gente pensar no extremismo. A gente tem que defender o nosso direito de mulher, a gente tem que defender o nosso direito dessa mulher selvagem, mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar os homens. Jezebel foi uma deusa, uma rainha, que adorava Baal, tá escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. O que ela fazia? Ela sacrificava crianças pro deus Baal. Nós não somos o que a Barbie mostrou lá no começo daquele dia perfeito dela. O nosso dia não é perfeito, a gente tá descascando abacaxi o dia inteiro. Dentro de nós tem uma Marila boa e uma Marila ruim. Quando a Marila boa, os desejos da Marila são oprimidos, o lado ruim vem à tona. A Jezebel representa o lado mais negro do sagrado feminino. Por quê? Nós mulheres somos geradoras. A nossa forma de produzir, de gerar é diferente dos homens. Os homens são yang, eles estão na ação. Nós estamos na geração, na concepção das coisas. Seja um filho, seja um trabalho, seja um projeto, não importa. Nós concebemos. A nossa maneira de criar, de gerar é diferente das dos homens. Jezebel representa a autodestruição da mulher. Quando nós nos esquecemos de nos conectar com nossa essência feminina, o nosso sagrado feminino, nós esquecemos quem nós somos. E aí nós acreditamos em tudo aquilo que as pessoas dizem pra nós.